Boa noite. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Bom, nosso terceiro vídeo nessa série, eu queria compartilhar com vocês um pouco desses dois versículos, lembrando alguns princípios. Esses vídeos não se tratam de um comentário, não se tratam de uma exegese, é apenas um guia de leitura. Como já falei, é uma leitura diferenciada, não leio a Bíblia, em especial as cartas de Paulo, em tópicos 1, 2 e 3, e nem como um apanhado de versículos, mas leio como uma carta, como um documento inteiro, completo, e que só pode ser entendido na sua inteireza. Pegá-lo em partes deturpa completamente o seu sentido original. Lembrando também que o sentido que leio a carta de Paulo aos Efésios é como um tratado sobre a salvação, a forma como Paulo expunha a salvação. Ele fala da salvação de uma forma diferente, mas com um conteúdo igual a de todos os outros. Não existe uma teologia de Paulo, existe uma teologia bíblica, mas existe uma maneira de Paulo falar. Pedro achava que Paulo era muito complicado na sua forma de dizer, e que por isso alguns deturpavam aquilo que ele dizia. Pedro diz que é difícil, que o que Paulo escreve é de difícil compreensão. E de fato é. Paulo ele é um judeu grego escrevendo para gregos. E um judeu tem um pouco de dificuldade de entender a forma como Paulo organiza seu pensamento, a forma como Paulo se expressa. Mas nós temos a graça de Deus de conseguir ler e compreender aquilo que Paulo está nos escrevendo. Também lembrando que nós estamos fazendo uma leitura trinitária da salvação. Paulo ele escreve falando que as três pessoas da Trindade participam ativamente da salvação. E Paulo ele começa escrevendo a sua carta mostrando que ele entende e ele conhece, e a ele foi revelado, poderia dizer assim também, que a salvação é algo que começa na eternidade e se manifesta na vida cotidiana das pessoas. E aqui, nesses dois versículos que nós lemos, ele está falando claramente isso, que dessa salvação que começou na eternidade com o nosso Deus e Pai, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar dessa salvação que começou com Deus em Cristo, lá na eternidade, e com um propósito específico. E eu acho muito bonito a forma como Paulo compõe esse texto, dizendo assim, bendito, ele dá fala glória a Deus, mas glória a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Na cultura judaica, o Pai também era Senhor. E Paulo está igualando Deus e Jesus quando fala que Deus é Pai e Jesus é o Senhor. E talvez alguém tenha dificuldade de compreender quando falamos de três pessoas da Trindade e dizemos que a primeira pessoa da Trindade é Deus, a segunda pessoa da Trindade é Jesus e a terceira é o Espírito Santo. Eles não são primeiro, segundo e terceiro por ordem de importância. Eles são primeiro, segundo e terceiro por ordem de manifestação. Pois primeiro se manifestou o Pai, lá desde o Antigo Testamento, a criação, as leis. Depois se manifestou Jesus, na Nova Aliança. E por fim se manifesta o Espírito Santo, quando Jesus volta e nos deixa o Consolador. Por isso o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, não que ele seja menos importante, mas ele é o último a ser revelado. E nós vivemos hoje no ministério do Espírito Santo, o Espírito Santo quem está conosco. E ele fala, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu estabelecer um conceito primeiro para depois desenvolvê-lo. Quando Paulo fala região celestial, para mim me parece claro que ele está falando do céu. Concordo com João Calvino. João Calvino tem essa mesma interpretação. Não ele tem a mesma interpretação que eu, mas eu tenho a mesma interpretação que ele, necessariamente nessa ordem. E eu concordo porque primeiro que me parece bastante pobre a interpretação de que existe um mundo espiritual à nossa volta. Não que não hajam anjos, não que não hajam demônios, não é isso. Mas dizer que existe um reino espiritual à nossa volta não me parece bíblico, pelo menos a mim não me parece. Me parece inclusive herético a declaração que diz assim: eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, e é este corpo que me impede de tocar as regiões celestiais. Não é isso. Biblicamente, nós somos uma unidade, precisamos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito para sermos um ser completo. Tanto é que quando estivermos no céu teremos um corpo glorificado, mas um corpo, porque precisamos disso. Então não existe alma penada, existe aqueles que morreram e enfim, tem uma existência espiritual diferenciada que não cabe agora explicar. Mas essa ideia de que existe um mundo espiritual à nossa volta, um reino espiritual, existe um reino espiritual do mal, cujo rei é o diabo, existe um reino espiritual do bem, cujo rei é Jesus, e eles estão lutando. Cara, isso aí é enredo de desenho do He-Man. Para! O que Paulo está dizendo aqui é que existe uma região celestial, que é o céu. E nessa região celestial, com Cristo, estão guardadas todas as nossas bênçãos espirituais. E que bênçãos espirituais são essas? São aquelas que são necessárias para a nossa salvação. Guarde isso. Tudo o que é necessário para a nossa salvação já foi conquistado, já foi doado, já foi providenciado por Deus e está em Cristo. Os dois estão agindo junto na salvação. Deus providenciou todas as bênçãos e as entregou como fiel depositário Cristo. Mais lá para frente a gente vai falar onde que o Espírito Santo entra nessa história, mas ele faz parte disso aqui. Acredite, o Espírito Santo está aqui. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: você não precisa reivindicar, pedir, exigir. As bênçãos da sua salvação estão guardadas em Cristo. Quando nós passamos por provação e achamos que não estamos sendo abençoados, fique tranquilo, todas as bênçãos já foram conquistadas. Quando nós pedimos e rogamos a Deus por bênçãos, Ele vai àquelas bênçãos que estão já depositadas em Cristo e nos entrega essas bênçãos. Nada novo é inventado. Tudo o que precisamos já está guardado com Cristo. E olha só, versículo 4, ele fala assim: da mesma forma, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Tem duas coisas que estão juntas aqui que você não pode desconectá-las. Primeiro, que todas as bênçãos espirituais estão guardadas com Cristo. E segundo, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ai meu Deus, ele está pregando calvinismo. Não, para. O que eu estou dizendo é que nós temos um propósito e um objetivo na nossa vida, que é ser santo e irrepreensível. Ninguém pode viver de qualquer jeito. Seja você arminiano, calvinista, enfim, seja lá qual for a linha que você seguir, você cristão não pode viver de qualquer jeito. Porque Deus preparou um alvo e um propósito para a sua vida. E esse alvo, esse propósito é que você seja santo e irrepreensível perante Ele. E tem duas coisas aqui que você não pode esquecer. É que todas as bênçãos já foram conquistadas e que essas bênçãos foram conquistadas para que você seja santo e irrepreensível, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
essas bênçãos foram todas guardadas, depositadas com Cristo, para que você seja santo e irrepreensível. E quando é que foi isso? Olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Em que tempo foi isso? Foi no tempo quando não existia tempo. A sua salvação, ela foi providenciada na eternidade. Não foi um plano de emergência. Olha, vamos criar o homem para que ele seja bonitinho, bacana e governe o jardim. Pensou Deus lá sozinho na eternidade. Estava Deus lá e falou, vamos criar isso aí. Aí criou, veio o homem e se rebelou. Ele falou, nossa senhora, o que a gente faz agora? Vamos plano B, vamos criar a lei. Caramba, não deu certo até agora. Vem Jesus, não, eu vou lá e resolvo. Então vamos partir para o plano C, Jesus, vai lá e resolve. Não tem plano B, plano C, nada disso. Olha o que Paulo está falando aqui. Na eternidade, antes da fundação do mundo, olha, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então ele providenciou todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais e nos escolheu antes da fundação do mundo. Quando Adão peca, ele peca porque ele quebra isso aqui. Ele quebra esse propósito. Ele tem tudo o que ele precisa para ser santo e irrepreensível e viver diante de Deus. Viver diante de Deus sempre, mas ele quebra isso. E isso é pecado. Era algo que já estava estabelecido, apesar de não ter sido revelado, mas estava estabelecido antes da fundação do mundo. Cara, isso aqui é maravilhoso, porque isso responde várias questões. Responde a questão da Trindade, a salvação é trinitária. A salvação é Deus, Jesus e o Espírito Santo juntos. Ainda que o Espírito Santo vai aparecer um pouquinho mais lá para frente. Isso responde à questão do plano de Deus. Não tem plano A, plano B, plano C. Só tem o plano de Deus, só esse. Só esse. Então Jesus na cruz foi um plano de contingência e emergência? Não. A cruz, como elemento de salvação, já estava providenciada antes da fundação do mundo. Então isso é calvinismo. Não. Isso é o que a Bíblia está dizendo. Dá para ser arminiano, mesmo com esse versículo aqui dá para ser arminiano. Mas não é essa a ideia. Esquece isso. Não foca isso. O que a Bíblia está dizendo é que você pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. O que você precisa para ser salvo está providenciado. E não é na emergência que Deus vai resolver seus problemas. É sempre. Deus já tinha resolvido antes que eles acontecessem. E o pecado? O pecado Deus já tinha providenciado a salvação antes que existisse o pecado. Então o que vem primeiro? A salvação ou o pecado? Primeiro veio a salvação. Depois veio a perdição. Então fiquem tranquilos, que nós estamos seguros em Deus, que estamos seguros porque Ele já providenciou todas as coisas para que nós estejamos diante dele. Meu querido, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.